Meu senhor e minha senhora, todo mundo quer melhorar de vida. Tirando raras exceções, todo mundo quer melhorar de vida. Quem tá ruim quer ficar bom, quem tá bom quer ficar ótimo. E quem tá ótimo quer ficar perfeito, vamos dizer assim. Mas se a gente for levar em consideração, todo mundo quer melhorar. É difícil eu perguntar pra você assim, tem alguma coisa que você queira mudar na sua vida, melhorar? Você fala, não, não tem nada não. Normalmente a gente corre para questões financeiras, tudo mais, mas interiormente, com um pouquinho de sinceridade, um pouquinho de prestar atenção um pouco em nós mesmos, a gente percebe que tem coisas internas que a gente quer melhorar, quer ser mais paciente, quer ser mais prudente, quer ser mais inteligente, mais dedicado, ter mais constância e assim por diante, tá? Só que nessa busca por melhora, nós podemos cair numa das maiores ciladas, uma das maiores autossabotagens da nossa vida, tá? Que é qual? Ao invés de nós buscarmos melhorar de fato, nós acabamos querendo sentir que estamos melhorando. Esta é uma das maiores ciladas. Eu digo pra você, já faz mais de 10 anos que eu sou psicólogo. Em breve faz 15 anos que eu sou psicólogo. Meu Deus, tô ficando velho. Faz mais de 15 anos que eu tô, daqui a pouco, faz 15 anos que eu sou psicólogo. E isso eu vejo com uma constância muito grande. Pacientes virem até a mim dizendo que querem melhorar e, na verdade, eles querem se sentir melhor. Eles querem se sentir recompensados por estarem buscando uma melhora. E não melhorar de fato. Então, pensa isso comigo, tá? Pensa isso comigo aqui durante esse vídeo todo aqui. Pensa isso daqui. O que é melhorar e o que é sentir que está melhorando? Porque é sobre isso que a gente vai falar. Porque de um lado temos uma ação, do outro lado nós temos um sentimento. Esses dias eu fiz um vídeo chamado Feito é Melhor que Perfeito, não é mesmo? E eu acho que na capa tá escrito perfeição é só uma ideia da sua cabeça, né? Então, ou seja, existe uma diferença entre fazer e ficar buscando uma perfeição que não existe, que te paralisa. Aqui o que eu quero dizer para você é que também existe uma diferença entre fazer e buscar uma melhora e sentir, buscar um sentimento, tá? Porque, veja só, quando nós falamos dessa busca por melhora, a gente tem que levar em consideração que nós estamos num mundo em que a todo momento nós somos bombardeados com alguém querendo falar que você tem que ser melhor, entende? E muitas vezes o que acontece? Esse alguém falando que você tem que ser melhor é alguém querendo te vender alguma coisa. Como diz um colega meu, o Pedro Sete Câmara, imagine que legal você entrar no Instagram e não encontrar nenhuma lição de vida, nenhuma lição de moral, ninguém te dando esporro. Porque hoje ninguém tá nesse mundo, né? Ah, se você tá comendo pão de manhã, você tá errado. Aí você vira, não, meu Deus do céu, além de comer pão, o problema é tomar café. Nossa senhora, não tome mais café. Não, o café não é o inimigo é a água, não tome mais água. Assim, cada hora você começa a ver os negócios assim, uma loucura, não é mesmo? E o que acontece é que essas loucuras, vamos dizer assim, ficam te empurrando para um sentimento de que você está devendo. Eu não vou falar sobre, eu já falei sobre isso aqui, sobre culpa, mas começa a te empurrar para um ponto, uma região de sua alma, que é do tipo assim, cara, você tá fazendo alguma merda. Porque vamos ser sinceros, todo mundo tá fazendo alguma cagada na vida. Eu, inclusive, tô fazendo uma cagada. Eu, inclusive, tô gravando esse vídeo dia 9 de fevereiro, que é o dia que esse vídeo tem que ser publicado. Possivelmente você tá vendo esse vídeo, sei lá, 18 horas no dia 9, ou então mesmo no dia 10, ou seja, ficou segunda sem vídeo. Por quê? Porque eu devia ter gravado antes, não consegui gravar e, enfim, estamos aqui correndo atrás do prejuízo. Então, a gente sempre está devendo. E hoje em dia, nós somos bombardeados o tempo todo com pessoas apontando na sua cara e falando: você precisa melhorar, você precisa melhorar, você precisa melhorar, não está suficiente, coisa e tal. E vai dando uma sensação, eu quero que vocês lembrem dessa palavra, vai dando uma sensação, um sentimento de que eu estou errado. Só que antes de ser uma tomada de consciência, o que nós sentimos é um sentimento de desconforto. Entendeu? De um lado, lembra que eu falei de um lado tem o fazer, o melhorar, do outro lado tem o sentir que está melhorando. Esse processo às vezes começa com, em vez de você ter uma tomada de consciência, você sentir um desconforto. Uma coisa eu me sentir mal por alguém que está me acusando de algo. Entende? Uma coisa eu ficar incomodado com alguma coisa. Alguém chega do nada e fala, não, você é culpado. Não, não sou, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Eu só quero me livrar daquela situação. Outra coisa é eu olhar e falar, nossa, cara, eu sou culpado mesmo. Que cagada que eu fiz. Eu preciso melhorar de vida. Entende isso?
Então nós estamos num mundo completamente emocional. Nós estamos mergulhados num mundo emocional, em que todo dia nosso sentimento fica tipo em eletrocardiograma. É pip, 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 pip. E qual que é o nosso sonho? Descansar. É por isso que tem tanta gente que quer ou quer passar em concurso público, por isso que tem tanta gente que quer, sei lá, se aposentar com 30 anos. É por isso que tem um monte de gente que quer paz, 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 paz. Por quê? Quer um... Na verdade, essa paz às vezes tá ali, ó, com a morte. Mas o que acontece? É um eletrocardiograma, porque um dia você tá feliz, você tá triste, você fala, blá, 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 né? Eu acabei de fazer o primeiro encontro do projeto Minha Vida com Bom Senso, né? Que eu abri as vagas aí. Quem não participou, você espera a próxima turma. E a gente tava falando sobre isso. A primeira reflexão que tem no projeto, né? A primeira reflexão do mês de fevereiro é quem sou eu? Eu começo assim, né? Vamos reconhecer quem é você, reconhecer essa questão da sua identidade, para depois reconhecer quais são os seus problemas. É isso que acontece no primeiro mês do projeto. Mas assim, quando eu pergunto quem é você, muitas vezes você fica pensando no que os outros pensam de você. Quem sou eu? O que eu faço? O que eu tô devendo? Entende? É mais ou menos essa sensação. E parece, isso também dá para eu gravar mais pra frente, que nós precisamos ficar nos justificando o tempo inteiro para todo mundo, inclusive para nós mesmos. Então vem uma acusação, eu começo a criar um argumento na minha cabeça para eu, não, não, eu não sou essa pessoa ruim que eles estão dizendo, não, na verdade tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Entende? Eu estava atendendo uma paciente, por sinal, se ela estiver assistindo esse vídeo aqui, ela vai saber que é ela, e ela falou, pô, Jota, tava seguindo uma pessoa, o cara é legal, gostava do conteúdo dele, mas daqui a pouco começou a me incomodar o conteúdo. Por quê? Toda vez que ele acusava uma postura feminina ruim, eu pensava, será que sim, será que não, será que eu fiz, será que eu não fiz? Ufa, ufa, dessa daqui essa aqui eu me livrei, entende? Ou seja, até mesmo quando você é acusado de questões que você não, não fez, você se sente mal, entende? Enfim, também deixa eu só falar uma coisa, fala de paciente aqui, coisa e tal. Se você quiser ser meu paciente, aqui embaixo tem um link, marca horário comigo, dá para marcar horário de terapia, a gente começa a terapia, né, com a frequência aí que você achar melhor para você, semanal ou quinzenal, ou então você marca um atendimento pontual, que é um atendimento de 1h30. Muita gente começa a terapia com atendimento pontual, tá? Começa com 1h30 e depois faz terapia, né? Eu acho interessante fazer assim, tá? Eu até aconselho, porque em 1h30 dá para, né, numa primeira sessão de 1h30 dá tempo de falar, de conversar de fato, né? E também dá para você ver se o santo vai bater, né? O meu e o seu santo vai bater ainda, mas se você quiser dá para marcar aqui embaixo, é só clicar, você conversa com a Paula, minha esposa, meu braço direito, né, minha secretária, amor da minha vida. Tá bom? Você conversa com ela e aí ela marca para você um horário, beleza? Mas enfim, o que eu quero dizer aqui, senão eu começo a trazer outros termos aqui, eu só tô na introdução. É que nós estamos nesse mundo afetivo. E assim como nós nos incomodamos afetivamente, tem um incômodo emocional e queremos nos livrar dele, nós também muitas vezes na hora de agir, nós temos um impulso emocional de melhora e nós queremos só se sentir bem. Essa é a diferença, entende? Por outro lado, tem realmente a melhora real, a melhora verdadeira, entende? E como que é essa melhora verdadeira? Qual que é a diferença então, Jota? Eu vou te explicar. Eu até fiz aqui um quadrinho. Qual que é a diferença entre melhorar e qual que é a diferença de sentir que está melhorando? Melhorar é o momento em que você, primeiro, você assume o compromisso, tá? Por não, antes de assumir o compromisso, você percebe que você precisa melhorar. E não, você não percebe que precisa melhorar porque alguma coisa aconteceu. Mas para ficar mais claro, deixa eu diferenciar aqui para vocês o que é melhorar de fato. Que postura é essa? E o que é essa questão de sentir que melhorou, tá? Quando a gente fala em melhorar de fato, é quando eu reconheço que eu tenho uma dificuldade, uma limitação. Ah, me falta paciência, eu sou orgulhoso, sou invejoso, sou vaidoso, enfim, coisa do gênero. Ah, eu tenho preguiça de ir na academia, ah, eu tô sedentário, coisa e tal. Então, a melhora, ela começa com um reconhecimento de que eu, tá? Não estou satisfeito com algo que eu estou fazendo ou com algum aspecto da minha vida. Isso é, de fato, o começo da melhora. Ou seja, a melhora parte de dentro para fora. Mesmo que essa consciência, esse reconhecimento seja
motivado num primeiro momento por alguém, né? Por uma esposa, por um amigo, enfim, você sai, a roupa não funciona, você se sente mal numa balada, ou sei lá, alguém fala, pô, mas e aí, quando é que vai voltar pro esporte, né? Saiu, né? Tá fora, pô, cara, você tá muito grosso, coisa e tal. Mesmo que saia daí, toda melhora precisa de um comprometimento, de uma anuência sua com essa questão. Você precisa ver isso como um problema. É por isso que a minha terapia do bom senso, o meu método começa com reconhece, mapeia, imagina e age. Reconhece. É isso que eu tô falando. Então, primeiro você tem que reconhecer. Você tem que reconhecer. Então, você entende que, assim, por que que melhorar, já de cara, melhorar é difícil, é diferente de sentir-se que é sentir que melhorou. Que o melhorar, de certa maneira, ele acompanha no primeiro passo uma vergonha. Caraca, eu podia ser melhor. Porra, velho, eu podia. Por que que eu continuo fazendo isso? Tem que ter esse reconhecimento. Um reconhecimento que não te leva para uma humildade, um reconhecimento que não é acompanhado de sinceridade, não é um reconhecimento. Não é um reconhecimento. E aqui já vem a primeira diferença. Uma coisa é eu reconhecer de fato que isso me incomoda. Outra coisa é eu perceber que socialmente o meu tipo de postura talvez não seja adequada e eu quero performar. Esse é o mundo emocional. Esse é o sentir-se melhor. Nossa, as pessoas estão fazendo assim, eu também vou fazer para não ficar de fora. É diferente do dane-se as pessoas. Eu não estou satisfeito comigo. Entende? E eu sei que eu falando aqui, parece que existe um abismo entre essas coisas. Tá? Mas na hora do vamos ver, no dia a dia, nós nos perdemos nisso. E quando eu falo nós nos perdemos, eu não estou falando você, eu estou falando nós mesmo. Eu me perco nisso também. Por isso que eu falei que é uma das maiores ciladas que existe, é porque eu tô caindo o tempo todo nisso. Performar, no sentido de parecer, do que realmente ser de fato. Mas vamos continuar. Então, a primeira coisa é isso, um reconhecimento. Eu, por mim, eu sinto uma vergonha de fato que eu estou fazendo e eu quero melhorar a minha ação. O que que isso vai gerar? Vai gerar um olhar para a minha realidade de fato, interiormente, o que aquela melhora vai significar para mim, quais vão ser os ganhos, e também vai o quê? Eu vou ter que encarar padrões internos, e talvez eu vou ter que mudar coisas da minha vida, e isso vai ser difícil e solitário. E o resultado é incerto. Então, quando nós queremos melhorar de fato, essas três características aparecem. A sensação que dá é que você está meio abandonado, é você contra você, entende? Segundo, você percebe que é difícil. Se uma melhora é muito fácil, desconfie, tá? Desconfie, mas em qual sentido? Às vezes a melhora é muito fácil porque também tu tá com uma preguiça do caceta, né, minha senhora, né, meu senhor? Nossa senhora, nossa. Ah, eu preciso fazer tal coisa. Aí você faz, nossa, mas é tão fácil, é porque tu tá uma preguiça gigantesca. Talvez seja por causa disso. Mas, se você quer ser uma pessoa melhor, se você quer ser mais paciente, se você quer ser uma pessoa menos orgulhosa, menos gananciosa, coisa e tal, ou então você, homem, quer ser menos, né, luxurioso, quer ser menos esse cara que fica olhando e querendo e pensando em sexo o tempo inteiro, ou você, mulher, quer ser uma mulher que quer menos invejosa, coisa e tal, e você resolve assim, desconfie, porque eu não sei se melhorou de fato. Porque tem coisas que estão entranhadas na nossa vida. Se eu estou conversando com um paciente meu, um homem, e ele, né, querendo melhorar, enfim, viver uma vida mais casta, né? Eu sei que essa palavra assusta às vezes, né? A questão da castidade. E que sentido? Não ficar olhando, né? Qualquer mulher que passa, ficar desejando, e ficar olhando, e ficar imaginando, assim. Ele falou, Jota, cara, que difícil, cara. Que difícil. Eu vou na missa, eu fico olhando as mulheres. E ele fica, puta que pariu, porra, caralho. E eu falei pra ele, claro, meu, foram anos de treinamento desse olhar. Né? Anos. Então esse meu paciente, quando ele fala, porra, cara, que difícil, tem essa vergonha e tem esse desejo de melhora, eu consigo ver ele neles. E ele tá encarando. Então, né, o que eu tô dizendo aqui é um pouco do que esse meu paciente tá passando. Né? Ou então vamos dizer, mulheres, né? Mulheres não são muito luxuriosas, são uma questão da inveja, né? Olhar pra outra e julgamento, quer dizer, nossa, aquele tipo daquela roupa, o tipo daquela maquiagem, o tipo daquele... Começa a tentar não ser essa pessoa. Comece a ter um olhar benévolo para as pessoas. Quero ver. Quero ver. Ter um olhar benévolo para as pessoas. Não, Jota, mas não é inveja, tá? Mas é julgamento. Sabe a metralhadora?
Não, check não, né? Você bota o pente, sabe? Sabe quando você faz isso? A metralhadora de julgamento, não passa uma pessoa que você não avalie roupa, cabelo, maquiagem, postura, se o marido é bonito, se é feio, se é rica, se é pobre, sabe? Ah, não, mas eu não tô falando mal de... É, mas na tua cabeça tá a fritadeira. Começa a olhar para as pessoas falando assim, não conheço essa pessoa. Ou então assim, pá, pô, uma menina tão bonita, né? Podia se vestir melhor. Que pena que ela, né? Talvez eu precisasse de uma orientação. Ou então olhar e falar assim, não sei lá qual que é a história dela, não sei. Olhar com um olhar benévolo, entende? Encontrar a bondade nos outros. Começa a pensar nisso. Fala, minha senhora, mas eu moro no Rio de Janeiro. Aí complicou. Tô brincando. Tô brincando. Mas você vai começar a perceber isso que eu tô dizendo. É difícil. E por que que a melhora de fato, além de difícil, ela é solitária? Porque se é algo que você reconhece dentro do seu peito e reconhece que essa sua postura não está adequada, é claro que quem vai saber de fato que você está vivendo? Você. Você. Porque eu vou dar um exemplo. Se esse meu paciente que fica olhando as mulheres em tudo quanto é lugar for resolver conversar com a esposa dele, vai dar pau. É por isso que ele conversa comigo. Mas mesmo ele conversando comigo, ele vai estar solitário na ação dele, na atitude dele. Ele vai estar solitário nesse enfrentamento. Eu vou estar aqui uma vez por semana, vou estar acompanhando ele, mas o enfrentamento diário vai ser com ele. Agora imagine esse cara chegar para a mulher e falar, então, meu bem, todas as mulheres que passam na minha frente, eu fico imaginando questões sexuais, vendo, imaginando se ia ser legal, se ia ser bacana, blá, 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 blá. Imagine isso. Mas fala, o quê? Seu tarado, seu tarado. Pra quê? Ele não vai fazer isso. Ou você acha que ele vai falar isso com os amigos? Os amigos falam, mas também, essas mega... Então o que acontece? O cara guarda pra ele, porque como eu disse no começo, ele tem um pouco de vergonha, e é necessária essa vergonha, que vai gerar humildade. É claro que ele tem vergonha de falar pros outros também, né? Talvez vai falar comigo, com um padre, com um amigo mais próximo, coisa e tal, mas o que você tem que entender? É solitário. É solitário. E qual que é o problema? Não, deixa eu só terminar primeiro então a questão do compromisso. É solitário. E por que que o resultado é incerto? Porque você está realmente querendo melhorar. E quando nós queremos melhorar, você percebe o quão difícil é melhorar. Tem aquele princípio, né? Melhorar é algo que parece muito simples. A partir do momento em que você realmente quer melhorar de fato. Esses dias eu vi um amigo meu, Pedro Augusto, falando isso, né? Ser bom é uma ideia que parece fácil, até você começar a tentar ser bom. Aí você começa a ver o quão ruim você é. Então, por isso que o resultado é incerto, porque você começa a olhar e falar, meu Deus, como diz meu paciente, cara, que difícil. Quando o meu paciente falou isso, né, faz tempo, pelo que ele me conta, né, pelo que ele me contou, na verdade, porque faz tempo que eu conversei com ele sobre isso, é, faz tempo que ele vem lutando contra isso. Claro que a primeira luta era pornografia, masturbação, enfim, esse tipo de coisa, né, quando era solteiro, né, pelo que ele me conta era isso. Mas agora que ele tá num relacionamento, coisa e tal, ele quer melhorar, né, como eu disse, todo mundo quer melhorar. Ele já não tem mais esses vícios, mas agora ele quer melhorar ainda mais o olhar dele, e ele tá percebendo que, cara, que difícil. Sabe? Parece que foi mais difícil largar lá a masturbação do que largar isso daqui, entende? Esse olhar, né? Quando ele fala, quando eu vi já foi, né? Quando eu vi já foi, é ótimo. Então, nesse sentido, o resultado é incerto porque você percebe que, cara, talvez eu não consiga. Por quê? Porque mudar, como eu disse anteriormente, é enfrentar padrões estabelecidos. Com o objetivo de ser uma nova pessoa. Ser uma nova pessoa. Então, é claro, quando eu falo isso, você fala, pá, isso aí é complicado. Agora, por outro lado, temos o sentir que melhorou. O sentir que melhorou é maravilhoso, porque, primeiro, sentir que melhorou é baseado num sentimento. Eu não tô melhorando de fato, eu tô sentindo que melhorou. Vamos dar exemplo. A mulher fala que Não, um exemplo mais palpável. Tá lá o sujeito que percebe que tem que emagrecer. Então, o que ele tem que fazer? Se ele quiser emagrecer de verdade, melhorar a alimentação dele, melhorar a rotina dele, melhorar o sono dele, melhorar a atividade física dele, enfim, ele tem que fazer um monte de coisa. Mas o que que o cara faz? Ele vai lá e pede uma Coca Zero. Porque tomando uma Coca Zero ele sente que ele melhorou, entendeu? Ele acorda de manhã e em vez de comer
um pão lá, um pão branco, ele vai lá e come um pão integral. Ele sente que melhorou. Entende? Ele tá melhorando de fato? Realmente melhorando de fato? Não. Por quê? Junto com o pão integral, daí ele já come ali um negócio com uma geleia. Não, mas pelo menos o pãozinho substituiu o pãozinho. Entende? Não, pelo menos eu não tô tomando refrigerante, que é um bando de açúcar. Ele sente que melhorou. Entende? É igual as pessoas, vamos dar exemplo. A pessoa se converte, o cara se converte. Ao invés de ele tentar ser um cristão de fato, de verdade, ele começa a virar o cruzadinho da internet. Ele começa a ler, ele não lê para melhorar a vida dele. Ele lê para poder defender a Santa Igreja Católica. Então, ao invés de ele ler um livro que vai melhorar a vida dele e ele se dedicar à oração silenciosa e rezar o terço todo dia, se ele for católico, ou fazer orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, em vez de ele fazer isso, o que ele faz? Ele começa a ler livros sobre heresia, sobre combate com o mundo, e aí ele começa a dar esporro em todo mundo. Ou seja, ele quer sentir que ele melhorou. Melhorou de fato? Não. Um exemplo disso, e aqui vem uma sutileza que eu acho que é interessante aqui, é que quando você está melhorando, o que você quer, de fato, é não mais prestar atenção naquela área. Então vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa invejosa, se você quer melhorar, o objetivo seria o quê? Chegar um momento em que você não inveje mais as pessoas. Na verdade, o teu olhar nem procura mais as pessoas em quem você invejar. Você entra no Instagram, você não vai mais atrás das últimas fofocas para provar o quanto aquelas pessoas que são ricas também são podres. Não. Você largou isso, os desejos. É igual o sujeito lá que eu me disse. O cara tem lá o vício solitário. Qual que é o objetivo desse cara? É chegar um dia em que ele nem pense mais em assistir pornografia. É qual o cara que bebe. Qual que seria o objetivo? Se o sujeito, né, não é alcoólatra, não entrou nesse nível de vício, mas tá bebendo demais, é ele chegar um sábado, um domingo e não sentir necessidade, ele nem lembra, entende? Isso é uma pessoa que melhorou, esse é o objetivo que melhorou. A pessoa que quer se sentir melhor é aquela pessoa que vê a possibilidade de invejar, olha e fala, nossa, que pessoa, olha o tipo daquela pessoa, e aí ela para e pensa, ó, eu poderia ter invejado, mas eu não invejei. Se você poderia ter invejado, mas não invejou, às vezes, na verdade, você já invejou, só que invejou pouco. Como é o sujeito lá. Eu poderia ter pego uma coca normal, mas eu peguei uma zero. Ele sente que ele melhorou um pouquinho. Ou seja, no mundo de sentir-se o tempo inteiro incomodado e culpado, o que você vai fazer? Você vai ficar buscando pequenas melhoras emocionais. E aí, qual que é o problema, tá? O seu parâmetro emocional vira sua referência, tá? E isso é um pepino, porque daí para melhorar de fato você tem que se sentir bem. Isso é um pepino gigantesco. Por quê? Fazer o certo dói. Fazer o certo incomoda. Mas se você está associando fazer o certo com sentir-se bem, lascou. Lascou. O começo de toda melhora é o enfrentamento de padrões de comportamento e padrões emocionais. Se vocês ouviram os gritos aqui, é pesado tá brincando aqui, tá? Acho que eles eram piratas, de repente surgiram umas espadas, de repente, sei lá, eles estão atrás de um tesouro. Tá aí, né? Casa com 3 piás, assim. Mas voltando, quando você olha para a sua realidade, o seu parâmetro emocional fica assim. Como que eu sei que eu melhorei? Quando eu me sinto bem. Mas melhorar, não, você não se sente bem melhorando. Muita gente fala você tem que enfrentar padrões na sua vida, comportamento. Não vai para comportamento, para ação. Eu acho que é válido isso. Mas do outro lado tem o lado afetivo e emocional. Quando um sujeito que está viciado em açúcar para de comer açúcar, ele fica deprimido, ele fica mal, ele fica assim, chateado. Quando um sujeito que está acostumado a reclamar da vida não reclama, ele parece que ele está assim, eu vou explodir, caramba, não posso reclamar, coisa e tal, bababá, entende?
Quando um sujeito que uma mulher que está viciada em fazer fofoca não faz fofoca, ela sabe, dá uma agonia aqui, ó, eu preciso contar pra alguém, eu preciso saber alguma coisa. Ai, dá uma sensação de tédio, de vazio, entendeu? É ruim, entende? É ruim. Como diria o Jordan Peterson, entre o inferno e o paraíso existe o deserto. Entre o inferno e o paraíso existe o deserto. E é isso que ninguém quer encarar. Todo mundo quer pular do inferno pro paraíso. Entende? É igual aquela passagem de Lázaro, né? Que tá lá o rico e fala, Lázaro, por favor, me manda uma gota d'água aqui, coisa e tal, né? Me tira daqui. Ah, meu amigo, quando o cara chega na porta do inferno e fala, me tira daqui, fala, ah, querido, nossa, você foi indo para esse lugar, entende? Aos pouquinhos, você não vai sair daí entende? Né? É uma coisa que eu fico pensando assim, para você chegar no estado de dispersão, de 7 horas de tela de celular, de sedentarismo, coisa e tal, não foi assim. Foi um pouquinho, você foi dando passinho, passinho, assim, ó. Você foi cada vez mais. Entende? Né? Pouquinho, você foi indo. Pra voltar vai ser um pouquinho. E às vezes mais difícil ainda. Pra piorar é mais rápido, agora pra melhorar é mais... Então é isso. Só que acontece o quê? O parâmetro emocional. Eu tenho que me sentir bem na melhora. Não vai se sentir. Não vai se sentir. Em consultório eu vejo isso. Tem muitas pessoas com dificuldade, bababá, e aí fala, porra, mas tô convidado com meus pais. E eles chegam à conclusão que, não, mas na verdade eu tô convidado com meus pais, mas o orgulhoso sou eu. O orgulhoso sou eu. Eu preciso melhorar. Puta que difícil. Entende? Tô com dificuldade no meu casamento. Eu pergunto, o que você pode melhorar? Como eu tenho que melhorar? Quem tem que melhorar é ele. Não, mas você que tá aqui comigo. Ele tem que melhorar, mas e você? Pô, tu tem que ter mais paciência, né? Ah, porque meu filho tá muito respondão, coisa e tal. Beleza, ele tem que melhorar. Mas e você? Como é que você vai reagir à reação do seu filho? É a hora que a porca torce o rabo, meu senhor. É a hora em que a gente separa meninos de homens, meninas de mulheres, entendeu? É a hora que você fala, porra, velho, por essa eu não esperava, ainda não. E qual que é o problema então dessa questão de se sentir-se melhor? É que o sentir-se, assim como eu disse lá no começo, assim como a motivação é de fora para dentro, o sentir-se é da boca para fora. É uma vitrine moral. Então, um exemplo que eu dou para vocês, um exercício que vocês podem fazer na sua casa. Melhore algo sem contar para ninguém. E sem contar para ninguém é contar para ninguém mesmo, nem para seu marido, nem para sua esposa. Né? Conheço pessoas que vão começar a rezar o terço. Então pega uma hora que está todo mundo acordado, ajoelha e reza o terço, para todo mundo ver que está rezando o terço. Entende? Não. Faça uma hora que ninguém vê. Melhore no silêncio. Cara, como é difícil isso. Faça um sacrifício que ninguém sabe. Entende? Faça um sacrifício silencioso. Assuma um sacrifício silencioso. Tá aí. Vou falar mais vezes isso pra vocês. Que esse exercício é bom, né? Esses dias eu vi alguém, quem que foi? Foi o Thiago Vieira, em que tinha aquela... muito tempo atrás, esses dias, né? Esses dias que eu falo, 3 anos atrás, 4. Faça algo difícil, beleza? Faça algo difícil, pode fazer algo difícil. Né? Era o mote que ele estava usando. Mas esse faça algo difícil pode ser faça algo difícil e poste na internet. Aí vira vitrine moral. Aí assim, para eu fazer algo bom para mim e para todo mundo, para eu fazer o meu dever como ser humano, melhorar enquanto pessoa, eu preciso que as pessoas me incentivem e batam palmas. Isso, parabéns, aí que legal. Pá, porque eu tô foda, porque eu tô rezando, porque eu tô lendo, porque olha cá, livrinho, pá, blá, 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 blá. Você quer compartilhar algo na internet? Compartilha aqui meu vídeo, me marca, tá? Ó, vendo o podcast do Jota. Mas muitas vezes tem isso. E a melhora de verdade, tá? Desculpe o termo aí, a galera sensível das palavras foi isso. A melhora de verdade tem que te dar uma postura de foda-se o resto. Foda-se o que as pessoas vão pensar. Eu sou um péssimo marido, eu quero melhorar como marido. Entende? Eu não quero fazer algo para eu aplacar a minha culpa que eu estou diante da minha esposa. Então minha esposa está falando que eu sou grosso, então um dia eu vou sentar com ela e com uma cara meio de má vontade eu vou conversar com ela e no final eu vou pensar,
Hoje minha esposa não tem do que reclamar. Não! Não. Eu vou olhar e falar, cara, verdade, eu não tô prestando atenção na minha esposa. Ela merece mais carinho. Eu vou dar mais carinho pra ela. Tomara que ela perceba isso, tomara que eu consiga resgatar meu casamento, enfim. Então é isso, entende? É essa relação entre melhorar de fato e sentir que está melhorando, tá? Enfim, gente, para não me delongar mais aqui, o que eu peço para vocês? Primeiro, me diga, faz sentido para vocês? Se faz sentido, você comenta aqui embaixo, isso que eu tô dizendo, tá? E o último exercício que eu vou te pedir é, toda vez que for fazer algo para melhorar, pense, eu quero melhorar de fato? Eu quero sentir que eu estou melhorando. É isso. Eu quero melhorar de fato? Eu quero sentir que eu estou melhorando. E se você perceber que você está querendo sentir que está melhorando, tente ver nesse sentir que está melhorando, onde que está melhorar de fato, melhora de fato. E se você chegar à conclusão que você está querendo sentir que está melhorando, tente ver nessa performance alguma sinceridade. Às vezes você quer sentir que você é uma pessoa melhor. Então tente olhar para isso e fala, não, deixa eu melhorar de fato. E quanto mais você sentir que o sentimento gostosinho, que eu estou melhorando, coisa e tal, começar a apertar, faça o exercício que eu disse. Não, vou fazer isso em silêncio. Esses dias apareceu uma propaganda para mim ali. Fique um mês longe das redes sociais e mude o seu shape e volte e impressione a todo mundo. Falou, meu amigo. Claro, né, o cara tá tentando vender o peixe dele no sentido de suma e apareça uma nova pessoa. Mas ainda é o apareça. Apareça. É a grande diferença entre ser e parecer. Você está querendo parecer para você mesmo que você é bom. Quando na verdade você está fugindo de ser bom de fato. É isso. Me siga, tá? Liga a sineta, toda quarta-feira, meio-dia 15, tem um podcast do Bom Senso. Não se esqueça que no Clube do Livro, no clube do canal, eu estou fazendo aqui, ó, a leitura desse livro aqui, tá bom? Esteja comigo, Arte de Decidir Bem. E é isso, compartilhe a palavra do Bom Senso com corações que precisam, tá? Seja normal, tenha bom senso e seja, não pareça, tá bom? Um abraço.